Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, mais um momento com o Senhor, com a palavra. Hoje, domingo, né? Dia que a gente geralmente separa para congregar, para estar em comunidade, para estar com os irmãos que a gente escolheu como igreja, né? Porque a igreja ela é um corpo completo no mundo todo, mas a gente escolhe um lugarzinho específico para estar. Então, que esse dia tenha sido esse dia que você escolheu para estar com o corpo de Cristo, né? Fazendo parte dele, tendo Cristo como cabeça, né? Isso é muito bom. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente vai continuar aqui, finalizando essa semana, então, com o livro de Ezequiel, né? A gente passou essa semana inteira meditando nesse livro desse profeta, que foi um dos profetas maiores também do Velho Testamento, junto com Isaías, junto com Jeremias, né? Então a gente tem essas grandes profecias que o Senhor foi dando ao longo desses anos em que Israel começou a sua grande decadência, né? Lá com a divisão do reino do norte e do reino do sul. E a partir de então o Senhor foi obrigado a levantar profetas ao longo da história para ir falando com o seu povo. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento de hoje, por esse domingo, por esse dia precioso que o Senhor tem nos dado de vida. Que o Senhor possa continuar, Pai, cada dia mais nos impulsionando a permanecer fiel, porque é a tua ajuda, Senhor, é o teu Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos faz perseverar, Senhor, mesmo diante das adversidades ou das dificuldades ou da própria preguiça, Senhor, que às vezes tenta nos parar, tenta dizer que hoje não, mas nós nos lembramos o quanto o Senhor tem feito já por nós todos os dias. Como somos bem-aventurados em tantas áreas da nossa vida, porque a tua bondade e a tua misericórdia, ela tem nos alcançado todas as manhãs. Obrigada, Jesus, por mais esse dia, por mais esse domingo. Nós nos alegramos porque foi o dia que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, semana 37, dia 7, nós vamos dentro do livro de Ezequiel, capítulo 40 e 41, né? Hoje a gente finaliza a semana com esses dois textos e semana que vem a gente ainda tem segunda, terça e quarta com os últimos capítulos aqui do livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 40 diz assim: No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me colocou sobre um monte muito alto. Lá havia os edifícios de uma cidade à minha frente, em direção ao sul. O Senhor me levou mais perto e eu vi um homem que brilhava como metal polido. Ele estava parado em frente a um portão. Na sua mão havia um fio de linho e uma régua de medir. E o homem me disse: Filho do homem, observe bem, ouça com atenção, decore tudo o que vou lhe mostrar. Foi para isso que você foi trazido até aqui. Seu dever é contar ao povo de Israel tudo o que você vai ver aqui. Vi então o homem medir o muro que cercava o templo, usando aquela régua de medir. A régua na mão do homem tinha 6 medidas longas, cada uma com 0,5 metro de comprimento. Depois de medir, ele me disse: Este muro tem 3 metros de espessura e 3 metros de altura. A seguir, me levou até a porta leste do muro. Subimos os 7 degraus que davam num corredor. Esse corredor tinha 3 metros de extensão. Atravessando o corredor, descobri 3 salas dos guardas de cada lado. As salas eram quadradas e tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre uma sala e outra tinham 2,5 metros de espessura. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. Elas tinham as mesmas medidas e as paredes entre as salas eram todas da mesma espessura. Depois de passarmos pelas salas, havia uma porta de 5 metros de largura que dava para um salão com 6,5 metros de comprimento. Em frente a cada uma das salas havia uma mureta que media 0,5 metro de altura e 0,5 metro de espessura. Essas salas tinham 3 metros de cada lado. Depois disso,
O homem mediu o comprimento total do corredor de entrada, de uma porta a outra, por cima do teto. A distância era de 12 metros e meio. Medindo a parede do salão que havia no pátio interno, ele declarou que tinha 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. Ao todo, a passagem de entrada, o corredor, mais o pátio interno, mediam 25 metros de comprimento. Havia janelas em cada sala de ambos os lados do corredor. Também haviam janelas ao redor nos dois salões de saída e de entrada. Enfeitando as colunas, haviam palmeiras gravadas na pedra. Passando pelo corredor, o homem me levou ao pátio externo do templo. Construídas junto aos muros havia 30 salas. Em frente a essas salas, em toda a extensão dos muros, havia uma calçada de pedra. Esta era chamada calçada inferior. Contando a partir do muro para dentro, a calçada tinha o mesmo comprimento da passagem de entrada. Então o homem mediu a largura do pátio externo do templo, encontrando 50 metros até a parede do pátio interno, tanto do lado leste como do lado norte. Atravessando o pátio, fui com o homem até a porta da parede norte do templo. Ele mediu a largura e a altura da porta. Havia uma passagem semelhante à parede leste, com 3 salas de cada lado do corredor, com as mesmas medidas da passagem de entrada leste. Tinha 25 metros de comprimento por 12 metros e meio de largura, medidos na parte superior da passagem, por cima do teto. Havia janelas, uma varanda e palmeiras enfeitando as colunas, tal como na entrada leste. Também havia 7 degraus que davam para o pátio interno. Quem caminhasse através da entrada norte, atravessando diretamente o pátio externo, iria encontrar uma entrada para o pátio interior, no muro interno. A distância entre as duas passagens de entrada era de 53 metros. O homem me levou à parte sul do pátio, onde havia uma passagem de entrada igual às duas primeiras. Tinha janelas nas salas laterais, como as outras, e um pátio interno de entrada. Seu comprimento total era de 25 metros e 12 metros e meio de largura. Havia uma escada com 7 degraus levando aos salões. Também havia palmeiras gravadas na pedra, enfeitando as colunas. Nesse lado do templo, quem entrasse pela passagem externa e atravessasse o pátio externo chegaria ao muro interno, onde havia uma outra passagem para o pátio interno. A distância entre as passagens era de 50 metros. Meu companheiro me levou em direção ao muro interno e entramos pela passagem interna sul, saindo no pátio interno. Enquanto passávamos por ali, ele mediu a porta da passagem. As medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes e seus pórticos tinham as mesmas medidas das passagens externas. Também havia janelas nas salas e salões. Os tamanhos eram os mesmos das passagens anteriores, ou seja, 25 de comprimento e 12 metros e meio de largura. Havia salões à volta da passagem com 12 metros e meio de comprimento por 2 metros e meio de largura. A única diferença entre as passagens externas e internas era o número de degraus das escadas. Na passagem interna havia 8 degraus. Havia pátios internos que davam para o pátio externo, e nas colunas haviam desenhos de palmeiras, como nas outras passagens. Feitas estas medições, ele me levou para o lado leste do pátio interno, onde havia uma passagem semelhante à do lado sul, inclusive com as mesmas medidas. As salas, o pórtico e as paredes tinham as mesmas medidas das anteriores. À volta dos salões haviam janelas. As medidas dessas passagens eram, mais uma vez, 25 metros de comprimento por 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Havia palmeiras gravadas nas colunas e a escada de acesso possuía 8 degraus. Depois fomos juntos até a passagem interna do lado norte do muro interno, que tinha as mesmas medidas das passagens anteriores. Todos os detalhes eram iguais, as salas, as paredes e seu pórtico e as janelas à sua volta. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Seu pórtico ficava do lado de fora, dando para o pátio externo. Os batentes também eram enfeitados com palmeiras. Suas escadas tinham 8 degraus. No salão de entrada dessa passagem havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde a carne dos sacrifícios era lavada
antes de ser conduzida ao altar. Em cada lado do pórtico da entrada da passagem haviam 2 mesas. Nela os animais para os sacrifícios queimados e para os sacrifícios pelo pecado e pela culpa eram mortos antes de serem apresentados no templo. Fora do pórtico, de ambos os lados da escada da porta norte, havia mais 2 mesas. Ao todo, havia 8 mesas, 4 dentro do pórtico e 4 fora do pórtico, junto à escada. Sobre essas mesas os animais eram mortos e preparados para o sacrifício. As mesas onde se preparavam os sacrifícios queimados eram de pedra e mediam 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Sobre elas ficavam os instrumentos para matar e cortar os animais. Havia ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de extensão, pendurados nas paredes do pórtico. A carne dos sacrifícios voluntários era colocada sobre as mesas. No pátio interno haviam 2 salas destinadas aos cantores do templo. Uma ficava ao lado da entrada norte e outra ao lado da entrada sul, uma de frente para a outra. E o homem que me acompanhava me disse: a sala ao lado da porta interna norte pertence aos sacerdotes que cuidam da conservação do templo. A sala ao lado da porta sul, que dá para o altar, pertence aos sacerdotes que dirigem os sacrifícios. Eles são membros da família de Zadok, os únicos levitas que podem vir à presença do Senhor para servir diante dele. Então ele mediu o pátio interno, que era um quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura. Nesse pátio havia um altar, bem em frente ao templo. Atravessamos o pátio interno e ele me levou ao pórtico da entrada do templo. À entrada do templo havia 2 colunas de 2,5 metros de largura. Essas 2 colunas sustentavam uma porta dupla. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes tinham 1,5 metros de largura de cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos, para se chegar ao pátio interno ao templo. Havia um lance de escadas com 10 degraus. Haviam 2 colunas, uma de cada lado da entrada. Capítulo 40 é o tipo do texto que a gente tem preguiça de ler. E a gente diz assim: não entendi nada. Ele repetiu tantas vezes que eu não entendi nada. Ele fala de tantas salas, ele fala de tantos degraus, ele fala a mesma medida várias vezes, ele fala do pórtico, ele fala das palmeiras, ele fala de tudo repetidas vezes. Mas o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: ou nós nos dedicamos a olhar para esses textos e a meditar neles, e muitas vezes ir realmente para um pedaço de papel e começar a escrever o que nós estamos lendo, descrevendo o que esse profeta está escrevendo, descrevendo o que ele está vendo, inclusive, esboçando, né? Hoje em dia eles chamam de mapa mental, que é o quê? É você colocar em desenhos, em quadros, né? O que está se vendo ali naquele momento, para que você tenha uma visão melhor, né? Porque lendo às vezes somente você não consegue ter essa visão. Mas quando você faz rabiscos, desenhos, esboços, né? Esse mapa mental fica tudo mais fácil. Então o capítulo 40 é o típico capítulo que geralmente o pessoal passa batido, não quer ler. Mas se nada dentro da palavra de Deus é por acaso, então todas essas medidas que Ezequiel está vendo e que há alguém direcionando ele nesse passeio, é porque essas medidas estão ali por um propósito, elas valem muito a pena a gente entender o que é. E nós estamos falando provavelmente do templo, né? Do templo de Salomão, do templo do Senhor que estava ali em Jerusalém. Eram as medidas desse templo, era como esse templo foi construído. É a planta que Deus deu para Davi, né, a respeito do templo que Salomão viria a construir depois. E tudo isso tem um porquê. Deus deu essa planta perfeita para Davi, né? Essa planta existe desde a eternidade, e melhor, essa planta existe lá na morada do Senhor. O templo do Senhor está lá no céu. Esse templo, essa nova Jerusalém, esse tabernáculo de Deus, esse lugar, esse templo onde fica o trono de Deus, ele vai vir morar com os homens na volta de Jesus. E muito provavelmente essas medidas ou são exatas, isso eu não sei dizer para vocês, ou elas são uma tipologia da grandiosidade que é o templo da Nova Jerusalém, o templo onde Deus vai realmente colocar ali no Monte Sião, de onde ele vai reinar. Então nós não sabemos com exatidão isso, existem estudos que falam sobre isso, mas ter a certeza absoluta nós só teremos quando Jesus voltar.
Mas essas medidas são importantes, elas estão aqui porque Deus está mostrando algo para nós. E se nós formos para os estudos a respeito do templo, com certeza nós vamos extrair muitas riquezas de cada detalhe, de cada situação, de cada medida que o Senhor está dando aqui em Ezequiel 40. Então, não pule esse capítulo, né? Se você pulou aí, é muito triste que você tenha feito isso. Se você só ouviu a minha leitura, ainda tudo bem, mas se você não gosta desses textos e você passa para frente o vídeo, é triste, porque algumas informações talvez vão ser valiosas para você num outro momento, num outro texto. Deus vai te trazer à memória algo que está aqui e que vai fazer todo sentido então na tua leitura, tá bom? 41. Depois o homem me levou para dentro do templo, propriamente dito. Mediu as colunas que sustentavam a entrada até a sala maior do edifício. Elas tinham lados iguais, com 3 metros de largura em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura, por 2,5 metros de profundidade. O santuário externo tinha ao todo 20 metros de comprimento por 10 metros de largura. O homem entrou no santuário interno, ao fundo do santuário externo. Mediu a largura da entrada daquele santuário. Eram 3 metros de largura por 1 metro de comprimento. Dos 2 lados da entrada haviam paredes de 3,5 metros de espessura. Ao todo, o santuário interno era quadrado e media 10 metros. Então o homem me disse: agora nós estamos dentro do lugar santíssimo. Logo depois, ele mediu as paredes do templo, verificando que elas tinham 3 metros de espessura. Do lado de fora, junto à parede, havia salas, tendo cada uma 2 metros quadrados. As salas eram quadradas e ficavam em 3 andares. Em cada andar havia 30 salas. A estrutura não ficava presa às paredes do templo, era sustentada por meio de traves e vigas. Cada andar destas salas era um pouco mais largo que o anterior, acompanhando o ângulo de inclinação das paredes do templo. Para se chegar aos andares superiores, havia uma escada ao lado do templo. Observei que o templo tinha sido construído sobre uma plataforma e que o andar inferior com suas salas avançava 3 metros sobre ela. A parede externa das salas tinha 2,5 metros de espessura. A área aberta entre as 4 laterais do templo e os cômodos dos sacerdotes eram de 10 metros de largura ao redor do templo. Nessa fileira de salas havia 2 portas, uma dando para o norte e a outra para o sul. Em volta das salas havia um espaço livre de 2,5 metros de largura ao redor de todo o templo. A oeste do templo havia um grande edifício. Suas medidas eram de 35 metros de largura por 45 metros de comprimento. Suas paredes, em toda a sua volta, tinham uma espessura de 2,5 metros. O homem mediu o templo e as áreas livres ao seu redor, juntas, elas formavam um quadrado de 50 metros de comprimento. E o pátio do templo e o edifício com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. Da mesma forma, o pátio interno, a leste do templo, era quadrado, com 50 metros. Ele mediu o comprimento do edifício que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo. Inclusive, suas galerias em cada lado, media 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico de entrada eram forrados e possuíam janelas de encaixe. As paredes internas eram cobertas de madeira desde o chão até o teto. A parede acima da porta do santuário interno também era coberta de madeira e por dentro e por fora. Havia desenhos gravados na madeira. Os desenhos eram de palmeiras e querubins alternados, e cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto de homem ficava virado para a palmeira, outro rosto de leão ficava virado para a palmeira seguinte. Em todo o revestimento interno do templo havia esses desenhos gravados. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras em relevo na parede do santuário externo. Havia batentes quadrados nas portas do santuário externo. À entrada do santuário interno havia algo parecido com um altar, mesmo que era feito de madeira. Esse altar de madeira era quadrado e tinha 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Era todo feito de madeira, os cantos, as paredes e a base. Meu acompanhante me disse: esta é a mesa do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o santuário interno tinham portas com folhas duplas, que se abriam em ambas as direções.
As portas de entrada do santuário externo eram enfeitadas com gravuras de querubins e palmeiras, como os que haviam nas paredes internas, e acima do pórtico de entrada havia uma cobertura de madeira. Havia janelas de encaixe e palmeiras gravadas em ambas as paredes laterais do santuário, do salão de entrada. O mesmo acontecia nas salas ao lado do templo e na cobertura de madeira que havia no pórtico de entrada. Então aqui nós estamos falando agora da parte interna praticamente, né? Ele começa dizendo que ele leva ele para dentro do templo. E aí começa a mostrar para ele a mesa do Senhor, ou é a mesa dos pães, ou é a mesa do incenso, né, que ele está vendo. E ele começa a ver as coisas do interno. O homem fala para ele que ele está dentro do lugar santíssimo, né, onde a arca está. Ele não fala da arca, mas ele fala do lugar, né, desse lugar santíssimo, onde a arca de Deus ficava. Ezequiel está tendo uma visão do templo, né, de Jerusalém. Ele está sendo levado a passear por esse lugar, e esse homem está com essa régua de medir, né, com esse prumo, com essa régua, e nós vamos ver um pouquinho a partir de amanhã, na segunda-feira, o que isso talvez vá representar para Ezequiel nesse momento e para os israelitas, né, porque ele vai falar a partir do capítulo 42 um pouco sobre isso. Amém? Eu queria que você não pulasse, que você lesse, que você meditasse um pouquinho no texto. Se precisar voltar, volte, leia novamente, deixa o Espírito Santo, né, conduzir o teu coração a entender que cada palavra que o Senhor deixa aqui na Bíblia, ela tem total importância para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento desse livro completo, e vai fazer diferença em algum momento da sua devoção, da sua meditação, dos seus estudos. Amém? Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura.